Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Escutando os Sentimentos, que é uma produção do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, Pernambuco. Eu sou Viviane, estou aqui para dar continuidade ao estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Esse livro aqui que a gente vem, deixa eu ver se pega, esse. Que a gente vem estudando, né, ao longo de outros programas, outros episódios, capítulo a capítulo. A gente não lê o livro, mas a gente comenta a ideia principal, traz alguns trechos da ideia da Hermance, né? Esse livro é uma psicografia do Vanderlei Oliveira, pelo espírito da Hermance Dufour. Aqui ao meu lado eu tenho a Sandra e a Alzira, novamente, para dar, né, enriquecer esse debate, né? Eu já dou as boas-vindas a vocês. E Obrigada, Vivi, pelas boas-vindas, né? Que a gente possa fazer uma belíssima reflexão nesse podcast de hoje, nesse videocast. Olá, Viviane, Sandra, boa noite. Muito legal estar aqui, né, para mais um estudo dessa obra maravilhosa de Hermance. Vamos lá, né, começar aqui nosso bate-papo. Pois é, hoje a gente vai estar, já estamos no capítulo 16, estamos na metade do livro, né? E o título do capítulo de hoje é Lições Preciosas com o Dr. Inácio. Tinha me fugido aqui, mas já voltou. Lições Preciosas com o Dr. Inácio. Nesse capítulo, o Dr. Inácio, ele vai esclarecer aos trabalhadores lá do Hospital Esperança, esclarecer a Hermância e a outros trabalhadores, dúvidas acerca de mediunidade, né, da incorporação, obsessão, entre outros temas. Eu gostaria de iniciar o capítulo lendo, a gente não costuma ler, mas eu queria ler um trecho que tem na abertura do capítulo, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 9, que diz assim: Aquele que médium compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. E assim, o Evangelho já vem, né, já vinha, né, nos trazendo a responsabilidade que da pessoa ser médium, né? Eu percebi que neste capítulo a Hermance, ela não está falando aqui apenas para qualquer médium. Ela vem aqui trazer esclarecimentos e trazer luz, colocar luz em relação para aqueles médiuns que têm consciência que é médium, que já sabem o que é mediunidade. Porque existem aqueles médiuns que estão sofrendo alguns sintomas, alguns fenômenos, né, passando por algumas coisas e não sabem o que é. Mas ela vem aqui puxar mesmo para a reflexão daquele médium que conhece o que é mediunidade, que sabe que tem aquela missão ali, aquele dom, vamos dizer assim, que alguns chamam, né? Mas, na verdade, o Evangelho ele vem trazer que isso é algo que tem que ser exercido com muita responsabilidade. Eu queria só que vocês já pudessem começar dizendo para mim e para quem está nos assistindo, né? O que é essa mediunidade, né? O que é que a irmã está trazendo aqui para a reflexão, chamando a atenção para esse médium? Qual a ideia mesmo que ela está trazendo? Vou começar, tá, Vivi? Tá certo. Eu achei muito pertinente, você introduzir o capítulo falando exatamente essa passagem do Evangelho. Aquele que é médio compreende a gravidade do mandato que se acha investido religiosamente o desempenha, ou seja, aquele que sabe a a responsabilidade que foi assumida na erraticidade, porque todo médico que vem com essa missão, com esse trabalho de auxiliar-se a si próprio e aqueles que chegam, os espíritos que chegam através da sua mediunidade, quando ele tem conhecimento, né, da importância desse trabalho, ele vai entender que a mediunidade é uma faculdade que vai ajudá-lo, acima de tudo, a curar suas próprias dores, a fazer com que ele, aos poucos, entendendo-se também como um ser imperfeito e em constante processo
de evolução, que aquela faculdade mediúnica a ele dispensado naquele momento vai ser algo para ajudar o outro e a si mesmo. E por que eu digo isso? É que à medida que os espíritos chegam através da mediunidade de alguma pessoa, ele vem trazendo querelas, vícios, problemas e dores advindas de vidas passadas e até daquela própria vida, que muitas vezes o médium ele se identifica com o espírito que ele está recebendo. E à medida que isso vai acontecendo, ele também vai burilando as suas próprias dores. Ele vai reconhecendo nele, médium, suas próprias dores. Outro fato importante, Vivi, que inclusive está no livro, vou até indicar aqui, Servidores da Luz na Transição Planetária, o espírito José Mário, ele fala que a mediunidade, no momento de transição o qual nós estamos passando, é um, uma possibilidade, né, que nós estamos tendo de ajudar no saneamento do planeta Terra. Nós estamos sendo, de fato, esses servidores da luz para higienizar o planeta e prepará-lo para esse mundo de regeneração a qual nós estamos fadados a ser. Então, o médium, nesse momento, ele está sendo esse instrumento catalisador dessas energias densas e auxiliando nesse processo de melhoramento da atmosfera, da densidade energética da Terra e propiciando aí uma limpeza, logicamente que é uma limpeza prolongada, é um processo, mas que ele está nesse serviço do bem, ajudando, né, do lado de lá. Por isso é importante também a gente estabelecer essa relação mediúnica de parceria. A espiritualidade utiliza-se dessa faculdade mediúnica que determinadas pessoas são dotadas nesse momento atual para fazer essa higienização. Alzira, você acredita que a maioria dos médiuns, eles sabem ou têm real noção da importância dessa missão que nos foi dada, que lhes é dada, no caso? Eita, Vivi, que pergunta difícil, né? Olha, creio que nem todos deveriam ter, deveriam sim. E é justamente isso que o doutor Inácio vem nos trazer, né? O quanto que é importante nós termos esse entendimento da importância do nosso papel, né? Da importância da mediunidade. Então, qual é o médium que vai ter essa consciência? Aquele médium que estuda, né? Aquele que se dedica ao estudo, mas que também procura se conhecer, porque a mediunidade ela tem muito a ver conosco, né? Com as nossas atitudes, com as nossas ações, com quem nós somos. Então, quem é que nós somos? Nós somos o indivíduo que vivemos o tempo todo e nós temos dentro de nós sentimentos, pensamentos e emoções que nós vamos nutrindo ao longo da nossa estadia aqui nesse planeta. E aí eles vão moldando esses sentimentos e pensamentos, eles vão moldando quem nós somos. E quem nós somos é que vai também influenciar na nossa mediunidade. O quanto que as influências espirituais chegam até nós e como elas chegam, né, é que vai dizer a qualidade de médium junto com quem nós somos, é que vai dizer a qualidade de médium que teremos. Então, o tipo de pensamento e sentimentos os quais cultivamos é que vai dizer, tá, da qualidade do nosso trabalho mediúnico, porque é através deles que nós vamos atrair os espíritos e também vai dizer de como poderemos trabalhar com eles. É um pouquinho complexo, mas ao longo de hoje, né, desse estudo, a gente vai entendendo um pouco mais sobre isso. Aqui você começou a introduzir o tema da educação mediúnica. E eu queria, Sandra, se você pudesse comentar sobre o que seria essa educação mediúnica e a importância dela para a gente nesse processo de autotransformação, né, de reforma íntima. É um processo. A educação mediúnica, ela é fundamental para uma pessoa que se encontra, né, que se percebe e
vamos colocar assim, é dita médium. Então, a mediunidade ostensiva, vamos colocar assim, a mediunidade ostensiva é aquela utilizada para o trabalho, né? Aquela onde a gente vai trabalhar na desobsessão, vai fazer trabalhos de higienização, vai trabalhar na limpeza, e a gente trabalha em parceria. Eu vou colocar aqui um pouquinho da experiência que a gente tem no GESP, né? O GESP é uma casa que nasceu a partir da ideia de atitude de amor, e que a gente entende que o médio é um ser humano que precisa entender-se como ser humano, buscar esse autoconhecimento constantemente. Então, dentro da mentoria mediúnica, né, Vivi, a gente trabalha isso aí. Não é só o estudo fenomênico da ação do espírito em relação ao médio, mas é o estudo do ser humano que está ali sendo médio. Quando ele entende quais são as suas dores, quais são as suas querelas interiores, que ele precisa buscar esse auto-melhoramento, ele, a partir daí, começa a ser um bom médio. Então, um bom médio não é aquele apenas que está à disposição do trabalho, mas é aquele que, estando à disposição do trabalho, encontra-se consciente da sua condição, de sabendo exatamente quem ele é. E aí a espiritualidade, mesmo sabendo das nossas imperfeições, né, dos nossos altos e baixos, se coloca também nessa relação de parceria para trazer espíritos tão necessitados muitas vezes quanto nós, médios, para trazer ali um momento de alívio para aquele espírito, aquele que está necessitado, né? E eu repito, muitas vezes o médium também chega necessitado. E aí, quando, dentro dessa atitude de amor, a gente compreende que aquele médium é um ser humano e que também ele precisa ser cuidado, muitas vezes a gente primeiro trata aquele médium para que ele esteja em condição de atender e acolher os espíritos que chegam até lá. Então, o processo de educação hoje, Vivi, ele não está apenas ligado ao conhecimento unicamente fenomênico, né, do fenômeno mediúnico, mas também da relação de entendimento e autoconhecimento desse médium. É, é, no trabalho na casa espírita, nós sabemos que quando os espíritos se aproximam do médium, né, ele tem uma certa permissão ali da espiritualidade. É todo um trabalho que a espiritualidade está ali direcionando para aquela incorporação. Aí a grande pergunta, porque nem todo mundo está assistindo a gente, sabe? E até o doutor Inácio coloca nesse capítulo, né, que eu queria que vocês comentassem, é se quando um espírito se aproxima do médium, existe essa incorporação, certo? Se isso pode fazer mal ao médium, de alguma forma. Quer que eu fale, Alzira? Ou você fala? Eu, Pode pre- falar. eu preferia que você falasse, Sandrinha, porque você tem uma prática mediúnica, né? Você trabalha na mediúnica e eu vou complementando. Então vamos lá, vê só. Primeira coisa que a gente precisa entender é que nessa relação de parceria a gente tem que ter muito compromisso com a espiritualidade. E sim, se colocar sempre à disposição de socorrer espíritos que estão vindo até ali por intermédio da espiritualidade maior para serem atendidos. Quando a espiritualidade amiga percebe que determinado médio ou os médios da casa não têm condição de atender determinado espírito, eles fazem essa retirada, eles tiram, tá certo? Daquele ambiente e levam para um outro local onde existam médios que tenham condição naquele momento de atender o espírito, para que não haja, de forma irresponsável, é, a chegada de um espírito que venha a desestruturar o psiquismo e o perispírito do médium, né? Então a gente sabe que existem espíritos de várias gradações, mais densos, menos densos, todos em sofrimento. E o médium, logicamente, ele vai à casa espírita com a disposição de ajudar. Mas como eu falei anteriormente, Vivi e Alzira, a gente sabe que todos nós temos os nossos problemas. Nós temos os nossos vícios. Nós carregamos, né, de vidas passadas, toda uma carga energética, emocional, vivida e trazida, marcada em nós. E que a gente está, ao longo do tempo e nessa encarnação, tentando burilar esses nossos defeitos, esses nossos vícios, tentando curar as nossas dores. Em determinados momentos,
Isso pontualmente pode ser que o médium não esteja bem, mas pode ser que naquele período de tempo, né, essa encarnação, mesmo sendo médium, ele não vai ter condição de receber determinado espírito. Porque aquele espírito está tão comprometido do ponto de vista psíquico e o seu corpo perispiritual também está tão comprometido que aquele médium ou um grupo de médios não tem condição de atender. Nesse caso, a própria espiritualidade se encarrega de tirar dali. Acontece que, em determinados casos, existe uma afinidade tão grande entre espírito e médium. Por exemplo, o doutor Inácio fala da questão do cigarro, do álcool, que nós também, enquanto médios, ainda na carne, ainda passamos por esses vícios, ainda temos esses vícios. E pode ocorrer, vem aí o caso da obsessão, desse espírito incorporar, inclusive vamos quebrar um paradigma, né? A gente fala psicofonia, aí o doutor Inácio diz, não, vamos falar incorporação mesmo, porque existe ali o choque anímico, né? A troca energética, perispírito com perispírito, e aí tanto o médium sente quanto o espírito também. E nesse caso, se há uma afinidade de dores e de vícios entre médium e espírito, pode acontecer de haver uma obsessão, de haver essa assimilação fluídica, e ao invés do espírito seguir seu caminho, ficar apegado ali ao médium e vice-versa, uma troca energética que vai ser perniciosa tanto para o espírito quanto para o médium. Mas nesse caso, a gente sabe que logicamente existe todo um processo de preparação para que isso não aconteça. Então é importante que o médium, e aí a gente retoma, Vivi, aquela passagem no Evangelho logo no início. Aquele que médio compreende a gravidade do mandato que se acha investido, religiosamente o desempenha, ou seja, a busca sincera pelo melhoramento deve ser constante. E a espiritualidade está ali, vendo todo o seu esforço diário para se colocar à disposição do bem, sendo o melhor médio possível que ele pode ser naquele momento. Interessante também, porque quem tem vivência dentro da casa espírita, nesse momento de incorporação, esse choque anímico, né, e até no capítulo o doutor Inácio coloca sobre isso, a importância que é para aquele espírito que está chegando ali, junto, nem que seja segundos de receber aquela energia do médium que o médium tem, a importância que é para ele para tirar o sofrimento dele. E quem teve já a oportunidade de vivenciar isso, chega a emocionar às vezes, né? Da alegria que aquele espírito sente, do prazer que ele tem ali de cura, é tipo um bálsamo, né? Numa ferida, né? E assim, é um analgésico ali, às vezes, muitas vezes. Aí eu queria se vocês pudessem comentar um pouco sobre isso, sobre essa importância, porque existe uma beleza muito grande nisso tudo, né? É um trabalho no bem, que assim é inexplicável até, mas a gente vai tentar colocar aqui, porque cada um vivenciou de um jeito isso. Quem está dentro da casa vivencia de forma diferente, né? Porque cada um tem a sua mediunidade ou não tem ela ostensivamente, mas tem uma sensibilidade, né? E se vocês pudessem colocar um pouquinho o que o doutor Inácio coloca sobre a importância que é para o espírito desencarnado esse choque anímico, essa incorporação. Então, vou falar um pouquinho, tá? Queria voltar só um pouco nessa coisa do preparo do médium, né? Que Sandrinha colocou. Quando você coloca, Vivi, poxa, só um contato, tá? Ele já melhora muito o estado do espírito. Então, para isso a gente vê, né? Em virtude disso, a gente pode perceber como é importante os médios estarem ali preparados. E chegam a nós, né, nesse momento, na mediúnica, espíritos com diversos problemas, tá? Então, como é que a gente vai se preparar para isso, para poder propiciar, como Viviane falou, a gente presencia o alívio que é. E, por outro lado, nós temos um compromisso. Quem é médium, sobretudo médium ostensivo,
que precisa muito mais de servir na mediunidade, porque quando ele não consegue servir, ele também não consegue se equilibrar, porque ele vai ficar sentindo, né? Vai sentir o desequilíbrio nele próprio. Então, veja a importância de nós servirmos, né? Na seara do Cristo, nessa questão da mediunidade. Como é que nós vamos nos preparar para servir, proporcionar esse alívio? Através da nossa vibração, vibrando no bem, né? Você falou anteriormente que os espíritos eles colaboram muito, mas eles não podem fazer tudo. Não. Se eu não consigo me equilibrar, eu não vou conseguir trabalhar bem e nem sempre, doutor Inácio deixa muito claro nesse capítulo do livro, que ele diz que a gente não pode fazer milagres, porque grande parte depende do médium. Então, eu preciso elevar o meu padrão vibracional. Aí, a Sandra deu o exemplo do álcool, né? Do fumo, por exemplo. Um médium, ele precisa se abster de fumo, ele precisa se abster do álcool, e muitas vezes a pessoa não consegue. Ele vai trabalhar, ele vai ser aproveitada a mediunidade dele? Vai. Mas os espíritos coordenadores vão ter o maior trabalho. Então, como é que a gente pode melhorar? E aí, a gente deu esse exemplo que é bem simples, mas tem um outro exemplo que é mais delicado, que são padrões de conduta. Então, se a gente se dispõe a trabalhar como médium, a gente precisa elevar a nossa vibração, nos livrar da maledicência, do milindre, né? Então, nós precisamos nos livrar disso. Como é que a gente vai nos livrar disso? Como é que nós vamos nos livrar? Pela nossa vibração. Então, o que é a vibração, né? Ela é um movimento que se repete. Então, a gente fica repetindo esse padrão do melindre, esse padrão da maledicência, e a gente vai permanecendo naquela frequência vibracional. E aí, quando é nos trazido espíritos para que sejam sanados as suas questões energéticas, nós não conseguimos trabalhar, a espiritualidade não consegue nos aproveitar, porque nós estamos numa sintonia com aquele problema daquele espírito. E é como Sandra falou, pode ocorrer uma obsessão. Então, aquela sintonia, ela vai ser prejudicial. É quando os espíritos, como Sandra falou antes, eles retiram, infelizmente, eles não podem tratar aquele espírito conosco naquela casa, com aqueles médios. E eles retiram porque nós não estamos preparados. Então, veja a importância. Como é que eu Somos médios posso melhorar o 24 meu padrão? horas, né? Somos médios 24 horas. Então, precisamos dessa vigilância 24 horas. Pois é. E aí, eu lembrei agora, né, quando eu estava estudando também para fazer esse trabalho, eu lembrei de que Emmanuel falou para Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Então, quando eu repito um comportamento, né, eu vou criando uma frequência vibratória. E é a partir dessa repetição que eu vou vibrar e vou me sintonizar com aqueles espíritos. Então, qual é o caminho? É eu não repetir mais. Tentar ao máximo sair da repetição. Quando eu saio da repetição, eu saio daquele padrão, né, vibracional. E assim eu vou conseguindo. E veja, quando a gente frequenta a casa espírita, por que que a gente muda? Como é que a gente muda e por quê? Que a gente começa a frequentar a palestra. A gente começa, mais a gente estuda, mais a gente modifica o nosso padrão vibracional, porque a gente sai da frequência da dúvida para entrar na frequência do conhecimento e vai vibrando na frequência dos espíritos que estão supervisionando aquele trabalho, né? Porque a gente vai entrando na frequência desses espíritos. Então, a gente vai melhorando o nosso padrão vibracional. E com isso, é esse padrão, essa energia que vibra, que vai auxiliar o espírito que chega para ser colocado ali junto de nós. Que a incorporação é isso, né? Como Sandra falou antes, ela fez até um gesto com a mão, né?
que ele é encostado do todo nesse capítulo, que ele é colocado junto de nós. Então, se a gente está vibrando numa frequência elevada, nós vamos auxiliar bastante. Aquele espírito que está sofrendo, como você falou, Vivi, ele tem um alívio, porque a energia que emana de nós, que vai dar o alívio para aquele espírito, com o auxílio daqueles espíritos coordenadores dos trabalhos. Por isso que é importante a gente fazer, né, o trabalho mediúnico dentro da casa espírita, né, e Sim, não no lugar desprotegido, porque a gente também tem a proteção desses espíritos, né, que estão supervisionando aquele trabalho. sim, eu achei interessante que, lendo esse capítulo, me uma frase que todo médium, todo mundo que chega na casa espírita que está assim descobrindo mediunidade, a gente ouve, pelo menos eu ouvi há muitos anos atrás, que é assim: você é médium, você precisa trabalhar, você precisa desenvolver. E lendo esse capítulo, sobretudo essa passagem do Evangelho, que é essa frase do trabalho que você precisa, na verdade, para mim hoje, ela assim abriu um clarão que, na verdade, você precisa tomar consciência disso que você tem, da sua responsabilidade. Não é você precisa trabalhar, porque não adianta também eu viver dentro da casa espírita e não mudar os meus comportamentos, não mudar a minha faixa vibracional, os meus hábitos, meus costumes. Então, assim, esse capítulo hoje, ele me traz assim uma releitura da frase que eu ouvi lá atrás, né? Que eu precisava trabalhar. Mas o que é esse trabalhar? A gente fica sem saber, é frequentar, ir para casa não basta. A gente passou daquela época de só estudar a codificação ali, os fenômenos, que é importante aprender, a gente tem que dar um salto para ir para a parte do ser, não é? Estudar a gente por dentro, saber quem nós somos e o que nós precisamos melhorar dentro dessa responsabilidade que a gente recebeu. Porque ser médium não é um presente, a gente não pode se achar especial, não. A gente tem até mais conta para pagar, né? Veio com a mediunidade, porque a gente tem mais dívida aí a saldar, né? Assim, esse capítulo foi bem esclarecedor nesse sentido. Infelizmente, a gente está terminando aqui o tempo, porque o tempo é curto, e o tema mediunidade dava uns 10 episódios, né? Porque incorporação, mediunidade e o trabalho dentro da casa. Mas eu queria que vocês colocassem as considerações aí, deixassem uma mensagem sobre esse capítulo, a mensagem principal que o doutor Inácio coloca, ou que vocês queiram dizer para quem está nos assistindo sobre o tema. Se você puder começar, Sandra. Certo, Vivi. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho aí o gancho do que você acabou de falar. Vamos ressignificar, né, a palavra vamos, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, mas você tem que trabalhar para o seu autoencontro, para essa descoberta, para que você possa ser, de fato, um instrumento melhor na propagação do bem, né, abraçando esses irmãos que chegam até nós, necessitados como nós, mas chegam a gente para que naquele momento a gente possa acolher. Eu costumo dizer, Vivi, que o trabalho, ele é o primeiro a acolher aquele espírito. Ele é o primeiro a abraçar, a dar o abraço e dizer, eu estou aqui. Você vai sair dessa, sabe? Dia, no intuito de ajudar aquele espírito a se reconhecer como alguém que é filho de Deus e também está nesse processo evolutivo. Nesse planeta que nós estamos, né? E nesse período de transição planetária é fundamental. É se colocar de braços abertos para buscar esse autoentendimento de si próprio e se colocar sinceramente à vontade de fazer o bem, sabe? Sempre. Como mais um nesse grande exército de Jesus. Porque nada mais nós somos do que soldadinhos
sabe? Nesse grande exército do Cristo, que é um exército de amor, de luz, de abraço, onde a gente vai estar ali afagando o outro, abraçando, acolhendo dentro das dificuldades que cada um traz, tá certo? Eu acho que é isso. O médium, mais do que tudo, ele está sendo, sim, chamado a esse autoencontro para que ele possa encontrar o outro. Alzira, a gente só tem 30 segundinhos para você concluir, mas eu acho que dá tempo. Então, Vivi, o que que a gente tira, né, de lição mais importante desse capítulo? É que nós devemos se preocupar, estar atento com nossos pensamentos e sentimentos, né? Porque são eles que vão dizer da nossa conduta e da vibração em que estamos. Então, para nós trabalharmos a nossa mediunidade, né, com bastante utilidade e sendo feliz, como Sandra colocou antes, nós precisamos estar atento a isso, né? O que que nós estamos sentindo e pensando? Para daí a gente entrar numa frequência vibracional elevada, né? Para poder realmente colaborar com o trabalho do Cristo. Seria isso. Ai, perfeito. Gente, assim, nosso tempo encerrou, realmente está bem, bem estourado hoje, a gente falou bastante. O tema mediunidade demoraria aí vários episódios, né? Mas assim, a gente quis passar o que o doutor Inácio e a irmã se quis falar nesse capítulo, né? Quem não pôde ainda ler o livro, tiver a oportunidade de ler, eu convido que leia, né? Quero agradecer a Sandra e a Alzira pela participação. Quero agradecer a você, internauta, que está nos assistindo, que todo sábado, às 7 da manhã, ou em outro horário, um horário que seja mais disponível para você, assista o nosso videocast. Agradeço, peço que você dê um like se você gostou, porque isso é importante para a gente saber se a gente está atingindo aí, né, o que a gente quer, né, levando essa mensagem para muita gente. E se você também gostou, peço que compartilhe com os amigos, né? O nosso programa fica gravado, tem outros programas anteriores, se você não pôde assistir, eu convido para que você assista. E eu espero vocês no próximo sábado, se Deus assim permitir. Obrigado, Alzira, e obrigado, Sandra.